Graça e paz, meus irmãos. Bom estar aqui novamente com vocês. Como vocês muito bem me ouviram dizer semana passada, eu estou pregando algumas doutrinas da fé cristã, em função deste mês ser o mês chamado mês da Reforma, né? É o mês em que se celebra a Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero prega na capela de Wittenberg as 95 teses e dá aí início a todo um processo, o processo da Reforma Protestante. E hoje eu vou falar de uma das doutrinas que ele combateu dentro do romanismo, né? Porque eu sempre digo que todos nós somos católicos. Alguns são católicos apostólicos protestantes, outros são católicos apostólicos romanos. E como protestantes, nós destacamos algumas doutrinas que foram protestadas, porque dentro do romanismo católico havia algumas doutrinas que não se coadunavam com as Escrituras Sagradas. E uma delas é a justificação pela fé. Os romanos tinham dificuldade de aceitar a justificação sendo somente pela fé em Cristo Jesus. Sempre adicionava-se alguma coisa, cria que Jesus Cristo justificava, mas que a obra redentora não era suficiente. Devia-se acrescentar a esta obra alguma coisa a mais para que nós pudéssemos então ser aceitos diante de Deus. E Lutero com certeza combateu isso, interpretou as palavras, né, de Paulo escritas aos Romanos de uma maneira objetiva, clara e que traz lições para a nossa vida. E eu convido você para abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos neste texto, neste capítulo. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 21 até o 28. Romanos capítulo 3, versos 21 a 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creram, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Amém, queridos? Então eu vou compartilhar com vocês sobre a doutrina da justificação. É claro que é uma doutrina ampla, não dá para esgotarmos tudo que se pode dizer sobre essa doutrina em uma mensagem, mas eu vou destacar alguns pontos importantes e que talvez sejam mais fáceis de serem lembrados por todos nós nesta tarde. É claro que o capítulo 3 de Romanos, ele está destacando, introduzindo a doutrina da justificação. Até a metade do capítulo 3, as primeiras partes, essa primeira parte da carta aos Romanos fala sobre, atribui ao homem o pecado, ou seja, reconhece que todos são pecadores, que ninguém é desculpável diante de Deus, não há nada que nós possamos fazer para nos colocarmos em uma posição de justificados por Deus, de justificados mediante as nossas obras, né? Quando nós olhamos toda essa passagem, Paulo está aqui também combatendo o judaísmo que pensava que pela obediência às leis eles poderiam ser justificados diante de Deus. E Paulo contraria isto,
Paulo combate esta ideia. Os judeus tinham algumas práticas que revelavam seu cuidado com os preceitos que eram estabelecidos da lei, como a guarda, por exemplo, da dieta que eles faziam, a guarda dos calendários, os sacrifícios que eles realizavam, toda a estruturação da prática da lei era obedecida pelos judeus e tida por eles como razão para a sua justificação. Quando nós falamos de justificação, é preciso entender que é uma doutrina soteriológica. O que isso quer dizer? É uma doutrina que fala a respeito da nossa salvação. Quando nós falamos de justificação, nós estamos falando de uma condição que Deus nos dá por causa do seu Filho Jesus, da obra do seu Filho Jesus Cristo, para a salvação. Mas quando falamos de justificação pela fé somente, justificados, pois, mediante a fé, nós não estamos também querendo criar uma libertinagem, ou seja, dar a ideia de que nós podemos viver uma vida de qualquer forma, porque uma vez justificados por Deus por meio de Cristo Jesus, não se precisa viver uma vida de responsabilidade. Pelo contrário, esta doutrina nos leva à responsabilidade de uma vida fiel, de uma vida que seja instruída e guiada pela palavra de Deus, uma vida que agrada ao Senhor. Nós vimos isso na doutrina da santificação na semana passada, que nós precisamos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Existe um autor, um teólogo chamado Whitfield. Ele disse o seguinte: esta doutrina ajuda muito a revelar a glória de Deus, cujas mais destacadas perfeições resplandecem com o lustre iminente nesse assunto. Ela manifesta a infinita bondade de Deus, pela qual Ele esteve predisposto a prover a salvação gratuitamente para o perdido e miserável homem, para louvor e glória de sua graça. Se você observar o capítulo de número 3, o verso de número 10 diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Em outras palavras, não podemos ser justificados segundo as nossas obras, porque o nosso coração é um coração corrupto. Essa mensagem é uma mensagem para ajudar você a se libertar do sentimento de culpa, porque muitas pessoas encontram a Cristo, experimentam a graça da salvação, mas carregam sobre os seus ombros ainda o peso da culpa. E Cristo levou sobre si a culpa de todos nós a ponto de ter o derramamento da ira de Deus sobre ele, para que ele, ao derramar o seu sangue, perdoasse o nosso pecado. A justificação em Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus, nos liberta da culpa. Nós precisamos viver uma vida como livres para servir a Deus. A lei aqui que é destacada pelos judeus, ela não perde a sua importância. O seu propósito não é salvífico, é apontar para o pecado, porque ninguém vai reconhecer a necessidade de uma justificação se não reconhecer o estado miserável em que ele se encontra como pecador. A lei nos conduz a Cristo para a justificação. E Lutero disse que Cristo nos conduz à lei para a santificação. Ou seja, a lei não é anulada, ela é preservada, para que então nós possamos viver uma vida que agrada a Deus. A compreensão dessa doutrina vai abrir a nossa mente para compreender um pouco melhor as Escrituras, porque tem muitos cristãos vivendo com este peso desta doutrina católica romana de que diz que nós precisamos elaborar ou laborar os passos para a nossa justificação. E este é um ato de Deus sobre nós. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez na cruz do Calvário que nós somos justificados. Nós vivemos tempos de confusão teológica, daí muitos não se preocupam em estudar as Escrituras com um pouco mais de profundidade, mas nós como igreja precisamos
colocar em prática as doutrinas, estudar e colocar em prática as doutrinas que nós cremos. A igreja, você vai observar que a igreja evangélica, de uma maneira geral, valoriza muito mais as experiências do que a doutrina, a ponto de muita gente dizer o seguinte: olha, esse negócio de doutrina eu não quero saber, não. Quero saber de Bíblia e de Jesus. E não é possível viver a vida cristã sem uma compreensão clara do que as Escrituras nos ensinam. Quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando de palavra de Deus, de ensino das Escrituras, o que elas nos mostram. Então, meus irmãos, se for deixar para escolhermos, segundo a inclinação da nossa vontade, o que nós vamos buscar em termos de estudos ou em termos de cristianismo, nós vamos buscar mais mensagens e sermões que mexem com o nosso emocional, não é? Porque é bom ir para um culto, o sermão mexeu conosco, nos tocou, todo mundo chorou e foi embora radiante de alegria. Mas o meu desejo é que uma doutrina como essa, profunda, bíblica, mexa tanto quanto você, como talvez uma mensagem que mexa mais com o emocional. Porque a Bíblia diz que nós temos que prestar a Deus um culto racional, temos que entender o que nós estamos fazendo. E hoje, ao compartilhar com vocês essa doutrina, chamada doutrina da justificação, nós a fazemos porque a reconhecemos como a doutrina central da fé. Martinho Lutero chamou a justificação como a pedra angular do cristianismo. E nós poderíamos talvez dizer que este é o centro da carta aos Romanos, esse assunto é o centro da carta aos Romanos, por que não dizer das Escrituras? Porque fala da justiça imputada a nós. Quando nós estamos falando aqui da justificação, como sendo a justiça de Deus, não sendo como um atributo de Deus, mas como esta graça que Deus oferece a nós como fruto da obra de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos justificados. A justificação é a marca de toda, ou talvez o cerne de toda a teologia reformada na qual nós cremos e também nós pregamos conforme as Escrituras nos ensinam. Então, meus irmãos, esse é o nosso desejo, pregar a palavra de Deus, pregar toda a palavra de Deus por entender que ela é útil para a nossa edificação. Olha só uma pergunta que Jó fez, que talvez nos ajude a compreender, ou talvez a descansarmos na soberania de Deus e na maneira com a qual Deus trata conosco no decorrer da história. Vocês conhecem a história de Jó, as experiências que ele teve, os sofrimentos pelo qual passou, mas olha a pergunta que ele faz, obviamente uma pergunta que depois terá uma resposta. Na verdade, sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Em outras palavras, quem somos nós, homens, pecadores, limitados, seres criados por Deus, querer entender os desígnios e os mistérios de Deus, na perspectiva de Deus, a não ser aquilo que Ele revela para nós através da sua palavra? Quem é o homem para intentar contra Deus? Ou para também atentar contra Deus? Somente há uma resposta bíblica, queridos. Deus é justo e manifesta a sua justiça em nosso meio, e por sua graça justifica aqueles que creem em Cristo Jesus. Eu vou destacar 3 coisas sobre justificação: definição, meios e os efeitos da justificação. A definição da justificação, os meios para a justificação e o que isso produz em nós. Quais são os efeitos da justificação em nós? Nós usamos a palavra justificação para falar de um homem que se justifica. Às vezes, num argumento ou talvez num ato que nós cometemos, nós falamos para alguém: se apresenta a sua justificação. Por que é que você está fazendo dessa forma?
Normalmente nós justificamos os nossos atos. Diante de Deus jamais nós podemos chegar e dizer: olha, vou justificar os atos que realizei para que eu seja recebido diante do Senhor. O que realmente queremos dizer, às vezes, para alguém que quer se justificar, é que ele fez algo de errado e vai oferecer desculpas para diminuir de alguma forma as punições que podem vir daquele ato. Você já observou que às vezes nós tentamos justificar os nossos pecados? Chegamos diante de Deus e queremos mostrar razões pelas quais, por causa das quais nós pecamos, e nenhum de nós pode se auto-justificar. Para nós, justificar significa dar desculpas, mas é preciso olhar para as Escrituras e entender justificação na perspectiva da palavra de Deus. Isso significa, e este é um termo legal, forense, um termo de tribunal, que significa declarar, pronunciar alguém justo. A justificação é uma declaração de alguém em favor do outro, no caso do próprio Deus em favor dos pecadores. Vocês são declarados justos, não por causa das obras de vocês, mas por causa das obras de Cristo Jesus. Não significa tornar alguém justo, mas declarar alguém justo. Porque, olha, todos nós sempre seremos responsáveis e culpados dos nossos pecados. Mas o justificador nos declara justo por causa das suas obras santas, perfeitas, imaculadas. Porque se uma pessoa comete um só elemento da lei, ele é responsável por toda ela e é digno de condenação. Mas em Cristo Jesus nós somos justificados. Sabe o que aconteceu comigo e com você, queridos, diante de Deus por causa da obra de Cristo Jesus realizado em nosso favor? O escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado. Olha o que a Bíblia diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-os na cruz do Calvário. O escrito de dívida. Qual é a dívida do nosso pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o mesmo versículo que profere isso diz: mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O escrito de dívida, ou seja, aquilo que lhe condenava, que lhe acusava, que lhe enviava para o inferno, foi perdoado por Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, eu vou repetir esse versículo várias vezes: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. A justificação trata do aspecto legal da salvação. Você está salvo, é uma declaração. Nós podemos falar sobre a natureza da salvação, o processo da salvação. Aqui nós estamos falando de uma declaração divina a seu respeito, a você que crê no nome de Jesus. Você está justificado diante de Deus. É a sentença de um juiz sobre uma pessoa que tem sido trazido diante dele para ser julgada. É a absolvição de condenação para os que creram. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, meus irmãos, as definições de justificação, muitas coisas talvez poderiam ser ditas, mas eu acredito que essa declaração de justificação pode trazer para nós algo que tranquiliza, que acalma o nosso coração. Uma definição simples e objetiva. Veja bem, justificação é aquele milagre divino pelo qual Deus declara justo o pecador que acredita em Jesus. É um ato de declaração. Você está diante do tribunal de Deus,
Diante desse tribunal é preciso apresentar os seus erros, as suas falhas, mas é preciso apresentar também o que é que lhe justifica, a ponto de você receber absolvição. Muitos querem chegar diante de Deus, ou pensam que chegarão diante de Deus no último dia, apresentando as suas obras. Olha o que eu fiz, Senhor. Fui à igreja, dei o dízimo, fiz bem aos pobres, eu tinha compaixão com os desprovidos de alguma coisa, eu vivi uma vida boa, eu tive uma família estável, eu consegui viver uma vida regular. E sempre eu. Os que chegarem diante de Deus e fizerem esse tipo de apresentação, eles serão condenados. Porque a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Elas não nos justificam. Mas se chegamos diante desse tribunal e dizemos: Senhor, temos um representante, temos um advogado que vai responder por nós. Sabe quem é esse advogado? É o seu próprio Filho, aquele a quem Ele enviou no mundo para morrer por mim e por você. Aí você diz: olha, Senhor, estou diante de Ti, reconheço os meus erros, sou pecador mesmo, mereci o inferno, mas pela Tua graça, por causa das obras do Teu Filho Jesus, eu posso me apresentar diante de Ti. Aí o Senhor vai dizer para mim, para você e para todos os que crerem: vinde, benditos do meu Pai, entrem no gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Consegue entender o que significa justificação? Uma declaração de que nós somos justos diante de Deus por causa de Jesus. A justificação é diferente da regeneração, por exemplo. A regeneração nos leva à casa do Pai. A justificação me dá vestiduras novas. É Deus vindo ao nosso encontro e nos transformando. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo afastou da casa do pai, mas ele não podia entrar na casa de volta do pai e sentar na mesa para comer juntos de qualquer forma. O pai vai até ele, o abraça, o beija e diz e dá ordem aos seus servos: ponde-lhe a melhor roupa. Foi, o encontrou, o resgatou e agora o transforma, o condiciona para a habitação na casa do Pai. É assim que Deus faz conosco por meio de Jesus. A justificação é também diferente da santificação. A santificação, ela é moral, é a nossa experiência diária, mas a justificação, ela é judicial, é um ato legal. Aquele que justifica, uma palavra de justificação do juiz não pode ser desfeita. Ele deu a sentença, e a sentença de Deus para nós é a justificação por meio de Cristo Jesus. A santificação resulta da operação do Espírito de Deus em nós. A justificação é baseada no que Cristo fez por mim e por você. A santificação produz mudança de caráter. A justificação produz um estado legal. Quando nós falamos do nosso status imigratório, os que tiveram oportunidade, nós estamos orando para que todos tenham, para que passe essa fase tensa, né? E todos tenham um caminho de documentação, de legalização. Sabe o que uma legalização em um outro país produz na vida de alguém? Mudança de status. Vai continuar sendo a mesma pessoa, mas ele mudou de status. Agora ele é, diante do país onde ele se encontra, documentado, legal, justificado para estar ali. A justificação é uma declaração legal de Deus para nós. Esta é a definição de justificação. Mas quais são os meios para nós nos justificarmos? E se você voltar nas Escrituras, você vai observar que esse termo sempre está contido nas Escrituras. Justificação. Como é que você pode ser justificado diante de Deus? Vou destacar algumas coisas. A justificação é pela graça de Deus. Olha o verso de número 24 do texto que nós lemos.
sendo justificados gratuitamente na sua graça, né? É uma redundância aqui, né? Gratuitamente na sua graça, mediante a redenção que está em Cristo Jesus. Ou seja, é por graça, não é por mérito, não é por obras, não é por atitudes feitas por nós homens, é pela obra realizada por Cristo Jesus. Se alguém disser a salvação é pelas obras, você pode até concordar que seja, mas é preciso definir obras de quem? Se você disser que são as suas obras, estas obras, elas não lhe darão permissão para estar diante do Santo, Santo e Santo. Mas se você disser que são as obras de Cristo Jesus, pela graça você as recebe, não por mérito, não por nada que você fez por merecê-lo, você será recebido diante de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação começa com a graça de Deus, um favor imerecido, algo que Deus nos dá sem nós merecermos. Outro meio para a justificação é através da fé. O verso 25 diz assim: a quem Deus propôs. Veja que justificação foi um propósito divino, foi Deus quem propôs isso. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mediante a fé na obra redentora de Cristo Jesus. É pela propiciação. O que é propiciação? Era o lugar onde o sangue era aspergido. Vocês sabem muito bem que nos Santos dos Santos, nós que conhecemos a história do Antigo Testamento, existiam algumas coisas que estavam presentes ali. Uma delas era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha algumas coisas lá dentro. Por exemplo, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu. Mas interessantemente foi sobre esta arca colocada uma tampa. Sobre essa tampa é chamado propiciatório. Ou seja, a lei não está acima do sacrifício de Cristo, mas o sacrifício de Cristo é que justifica o homem dos seus pecados, perdoa o homem dos seus pecados. Nós precisamos ter fé, olhar para Cristo e dizer: Senhor, o Senhor morreu por mim. Muitos creem no sacrifício de Cristo como necessário para a nossa salvação. O problema é que muitos também acham que este sacrifício não é suficiente e adicionam outras coisas. Eu creio, mas eu tenho que fazer a minha parte. Já ouviu pessoas dizendo isso? Deus fez a parte dele, agora você faz a sua parte. Obra salvífica, na obra salvífica não tem parte humana. Se tem qualquer coisa que nós fazemos que agrada o Senhor, é fruto, é resultado, vem depois daquilo que Deus fez em nós, redimindo-nos, transformando-nos e fazendo de nós pessoas justificadas. A justificação é sempre baseada na morte de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue. Ele foi enterrado e ressuscitou dentre os mortos, para que através dos efeitos deste sangue, você e eu pudéssemos ser justificados e declarados justos diante de Deus. A justificação é totalmente separada do esforço humano. Olha o verso de número 28. Concluímos, olha Paulo fazendo uma conclusão aqui de toda essa mensagem, nesse sermão. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. A justificação é separada do esforço humano. A lei aqui é o Antigo Testamento, obviamente, é a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Lembra? Os 10 mandamentos nos apontam os erros que nós cometemos contra Deus, os pecados que cometemos contra Deus. Eles não têm o propósito de nos salvar, mas uma vez salvos, nós nos voltamos para a lei e os obedecemos.
A lei é importante, deve ser obedecida, não como razão para a salvação, mas como resultado. Pelo fato de um dia termos sido salvos, nós temos que viver em gratidão diante de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Você sabe quantos pecados são necessários para mandar alguém para o inferno? Um só. Se alguém comete um pecado, transgrediu a lei de Deus. E pensando nessa realidade, quantos de nós aqui poderia, se fosse pela obediência perfeita da lei, ser salvo? Nenhum. Ninguém. Se você cometer apenas um pecado e depois for justo para o resto da sua vida, nunca mais cometer pecado nenhum, você já está condenado. Por isso que nós não podemos basear nas nossas obras a nossa salvação, mas nas obras de Jesus. Se Deus vai justificá-lo, tem que ser além da lei. Por isso que ultrapassa a lei, o sacrifício de Cristo Jesus. Meus irmãos, às vezes a gente fala, né? Não vamos ser justificados porque vamos à igreja, porque contribuímos, porque ensinamos nossos filhos, levamos nossos filhos para a igreja, porque vivemos a vida, o cristianismo no contexto eclesiástico, somos pessoas que procuram viver em retidão. Olha só, é verdade que essas coisas não nos justificam, mas uma vez justificados, nós praticamos essas coisas. Só precisamos colocá-la na ordem certa. Olha o que diz a Bíblia: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Não é para o homem que trabalha, não para o homem religioso, não para o membro de igreja, mas para os homens que confiam em Deus, no Deus que justifica os ímpios. Este, meus irmãos, é o coração do cristianismo, que nosso Deus justifica o ímpio. Às vezes nós dizemos que as igrejas têm o propósito de pregar o evangelho, e é verdade, mas às vezes temos ouvido um evangelho que está compartimentalizado, pregam apenas parte do evangelho, esquecem de apontar quão pecadores nós somos, quão necessitados da cruz nós somos, quão grande é a exigência de arrependimento, de submissão de todos nós. Nós precisamos nos voltar para a cruz. Quando olhamos para a doutrina da justificação, essa doutrina nos ajusta, nos mostra que nós somos pecadores, não podemos nos salvar, mas há um Redentor, o justo e o justificador. É aquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Porque os judeus podiam perguntar: ora, como Deus será justo perdoando um pecador? Isso não é injustiça? Ele falhou, pecou. Mas aí Jesus se apresenta como justo, perfeito e o justificador, porque pagou pelo nosso pecado. Morreu na cruz em nosso lugar, em nosso favor. Olha que a Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando? Sendo nós ainda o quê? Pecadores. Você já ouviu pessoas que primeiro querem acertar a vida para depois seguirem a Jesus? A ordem está errada. Primeiro seguimos a Jesus, depois o Senhor nos acerta, porque isto é obra do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Precisamos correr para Deus, correr para a cruz. Reconhecer que Ele é quem nos purifica, quem nos limpa. Nós somos pecadores, irmãos. Porém, nós que cremos em Cristo Jesus, somos pecadores perdoados, restaurados, justificados diante de Deus por causa do seu Filho, da obra do seu Filho Jesus Cristo. A justificação é um milagre, começa em Deus, não é algo que você trabalha por ela. Ela não é uma experiência, não importa se você se sente justificado ou não, ela acontece no momento que nós cremos na cruz, no sacrifício de Jesus. Porque você já ouviu pessoas dizerem assim: olha, nunca senti a conversão, pastor. Às vezes não existe sentimento, é consciência, é reconhecimento, é fé no que o que foi realizado na cruz do Calvário foi realizado de uma vez por todas, definitivamente em nosso favor.
Não há ninguém mais justificado do que o outro. Todos os que creem em Cristo são igualmente justificados. A justificação acontece a todos os crentes no momento da sua conversão. Deus nos prepara, nos regenera, nos chama e também nos justifica. A justificação é definitiva. Significa que a salvação está eternamente segura, porque não depende de você, mas inteiramente da obra redentora de Cristo Jesus. Você já ouviu também pessoas dizerem: não quero que Jesus volte hoje, porque eu pequei. Se fosse deixar para o nosso pecado, para a nossa salvação depender se nós pecamos ou não pecamos. Você já viu aquela florzinha, mal me quer e bem me quer? A gente ia sempre estar com uma na mão, né? Bem me quer, hoje eu estou bem. Mal me quer, hoje perdi a salvação. Bem me quer, perdi, ganhei. Mal me quer, perdi, ganhei, perdi, ganhei, perdi. Porque todos nós pecamos. A salvação está segura por causa do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Para terminar, os efeitos da justificação. Se você é justificado, você está completamente perdoado. O Senhor em Cristo Jesus te perdoou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Segundo lugar, se você é justificado, você tem paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, não foi o texto que nosso irmão Léo leu aqui no início? Nós temos paz com Deus. Paz é um restabelecimento da comunhão. Por causa do pecado fomos destituídos da glória de Deus, mas por causa da justificação agora nós somos reatados a esta comunhão. Nós temos paz com Deus. Deus nos aceita diante dele. E quando olha para nós, olha por meio do seu Filho Jesus Cristo. Se você é justificado, você tem uma nova justiça, não a sua, mas aquela que lhe foi dada, a justiça de Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E aqui é justificados diante de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós queremos ser vistos por Deus como se Ele não se importasse com os maus que nós cometemos, e Deus não aprova o pecado. E olha sempre para nós, e para ter comunhão conosco, exige santidade, exige perfeição, e nenhum de nós tem condições para se aproximar de Deus por meio das suas obras, ou na condição em que você se encontra, a não ser que você creia em Cristo Jesus. Imagina a sua vida em pecado, e o Senhor conhece, sabe quem é você, e você sabe que não pode se aproximar de Deus com uma vida de pecado, mas Jesus vem e te abraça, com a sua obra redentora, com a sua justificação, e agora Deus olha para você, e não vê mais você, mas vê o seu Filho, que morreu na cruz, que derramou o seu sangue, que foi a propiciação pelos nossos pecados, que nos perdoou, nos lavou, que nos santificou, e agora Ele recebe você diante dEle, por causa do envolvimento de comunhão eterna com seu Filho Jesus Cristo. Você é declarado inocente, e nunca mais poderá ser condenado. Portanto, agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você nunca pode ser condenado por Satanás. Nunca pode ser condenado por qualquer pessoa que lhe queira acusar ou condenar. O que Romanos 8 diz é: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versos 33 e 34 de Romanos 8. Portanto, o diabo pode te condenar? Não. Os nossos amigos podem nos condenar? Também não. Nossos inimigos podem nos condenar? Também não.
Os demônios podem nos condenar? Não. Deus nos condenará? Não. Jesus nos condenará? Não. Ele vai nos libertar. Ele morreu e ressuscitou por nós. Nós podemos nos autocondenar? Também não. Nós não podemos nos condenar porque através da justificação nós temos uma posição que é eternamente segura aos olhos de Deus. Lembra quando a mulher adúltera foi apresentada diante do Senhor Jesus? E o Senhor Jesus faz uma pergunta a ela: onde estão os teus acusadores? Não estavam ali. Ele disse assim: nem eu, portanto, te condeno. Vai e não peques mais. O Senhor nos liberta, queridos. Há uma história que eu quero intitular de Nada Consta. Se alguém já mexeu com compra e venda de carro no Brasil, sabe muito bem o que isso significa, né? Para você ter a liberação para emplacar ou transferir o seu carro, você precisava de uma declaração chamada Nada Consta. Ou seja, não tem multa para pagar, não tem acidente, não tem nada, aquele carro está limpo. E aí a história que é contada diz que um homem decidiu tirar férias na Europa e queria levar o seu carro chamado Rolls Royce, um carrão. E ele queria passear no interior da França com esse carro. E ele colocou o Rolls Royce na balsa, atravessou o Canal da Mancha, estava passeando pela Europa e olhando para os pontos turísticos, quando de repente o Rolls Royce quebrou e não havia ninguém lá que pudesse consertá-lo. Ele enviou o cabo de volta para a empresa na Inglaterra e eles trouxeram o homem com o cabo que devia ser consertado e ele fez os reparos. O homem pensou consigo: isso vai me custar uma grana alta. Eles nunca enviaram uma conta para mim. Quando vier, vai vir uma conta cheia. Quando ele finalmente voltou para a Inglaterra, nunca tendo recebido uma conta, enviou uma carta para a empresa contando que havia dito, como o mecânico havia consertado o seu carro, e perguntou qual seria a cobrança. E ele recebeu uma carta da Rolls Royce, da companhia Rolls Royce, dizendo o seguinte: prezado senhor, muito obrigado pela sua carta. Você precisa saber que não temos nenhum registro em nosso arquivo de qualquer Rolls Royce que já tenha quebrado em qualquer lugar, em qualquer momento ou por qualquer motivo. Nada consta. Quando a gente se apresentar diante do tribunal de Deus, nós vamos nos lembrar das quebraduras que experimentamos nessa vida e perguntar: Senhor, qual é a conta? Aí Jesus disse, vai dizer para cada um de nós: não há nenhum registro de qualquer um que creu em Jesus que esteja em condição quebrada, mas restaurada em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, que você possa sair hoje daqui crendo que em Cristo Jesus você foi justificado. Não é pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas por causa do que Cristo fez por nós. Amém? Que Deus te abençoe.